eleitores e ao público que foram feitas alterações nos seguintes locais de votação. As sessões eleitorais da localidade de Barra do Jacaré foram transferidas para a localidade de Alto do Eliseu. As sessões eleitorais da localidade de Rio do Colégio foram transferidas para a localidade de São Bento. E as sessões eleitorais que funcionavam na Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva, do Parque Aurora, foram transferidas para a creche Escola Municipal Irmã Dulce, localizada na Rua Manuel Ribeiro 97, Parque Aurora, informou a Justiça Eleitoral. Bom, já estamos de volta, são 8h12 em Campos, com o Folha no Ar e ao vivo aqui pela Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos e também de Coagro. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com José Paz Neto, advogado, professor de Direito Eleitoral da CEPED, UERJ e presidente da Comissão do Direito Público da OAB Campos. Meu caro Aloysio, peço você a gentileza de abrir e conduzir aí a abertura desse bloco com o José Paz Neto, por favor. Então, Zé, as questões jurídicas são sempre complexas, né? Para o leitor ouvinte poder entender em resumo, o garotinho teria um desvio de verba no programa de saúde do governo Rosinha, o governo estadual Rosinha, entre 2005 e 2006, foi denunciado no Ministério Público. Ele foi condenado em 2018, né? Condenado por improbidade administrativa, né? E como consequência da lei da ficha limpa, inelegível por 8 anos. Né? O último recurso dele sobre essa ação no Supremo foi no dia 10 de julho de 2025 pelo ministro Dias Toffoli. Né? E quase 11 meses depois, o juiz do TJRJ, que era presidido até ontem por Ricardo Couto, diz que 13 meses depois, né, que garotinho que se cumpra a sentença, né, atende, a bem da verdade também, outro pedido do Ministério Público, né, que se cumpra a sentença a contar, não de 2018 a condenação, mas a contar do transitado julgado em 2025. Então, essa a cronologia. Vale a partir de 2018, e se vale, ele pode ser candidato, ou de 2025, e se vale a partir de 2025, ele não pode. Resumo da ópera, eu sei que você sabe disso, quase sorteado, mas para o ouvinte, telespectador entender a questão. E adianto aqui, antes de ouvir sua palavra, a que você já deu ontem, em matéria do Jornal Globo, sobre o assunto. Abre aspas, José Paz Neto. O foro decisivo é o pedido de registro de candidatura. Publicado no edital, abre-se prazo de 5 dias para impugnação pelo Ministério Público Eleitoral por partidos, coligações e candidatos, além da possibilidade de notícia de inelegibilidade por qualquer eleitor. E você completa as pessoas. Há um dado prático que costuma ser subestimado. O candidato com registro subjúdice pratica todos os atos de campanha e tem seus votos computados sob condição. Então, Zé, eu queria que você disse ontem no Globo, né, eu queria que você tentasse, da maneira mais didática possível, dar a sua análise para o leitor ouvinte. Para o ouvinte, para o telespectador. Aloysio, essa questão do garotinho, como tudo até que costuma envolver o próprio garotinho, ela tem muitas camadas. E essa tem várias camadas jurídicas. Eu acho que o primeiro ponto que precisa ficar muito claro, que não é uma questão simples. Então, quem disser aqui, olha, é isso e ponto, está resolvido, eu acho que vai estar falhando.
tem vários aspectos que giram aí no entorno dessa situação fática dele, que precisam ser analisados. Então, qualquer análise muito simplista, no sentido, olha, está elegível ou está inelegível, eu acho que ela vai pecar por não analisar vários aspectos relacionados a isso. Que a condenação, isso está posto, houve a condenação, transitado em julgado, não há o que discutir, foi condenado por improbidade administrativa, e, em geral, a condenação por improbidade administrativa, nesse caso, tem a suspensão dos direitos políticos e ela também é uma causa de inelegibilidade. E aí o leitor, eu vou tentar falar de uma forma muito simples, suspensão dos direitos políticos é uma coisa, inelegibilidade é outra. A suspensão dos direitos políticos é algo até mais amplo, porque quem está com os direitos políticos suspensos não pode nem votar nem ser votado. Então, se confirmar aí que ele está com os direitos políticos suspensos, ele sequer vai poder votar nessas eleições de 2026. A grande discussão que está acontecendo agora é sobre a contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos. Se conta a partir de 2018 ou se conta a partir de agora. Se contasse a partir de 2018, esse período de suspensão ali dos direitos políticos de 8 anos já teria encerrado, agora se encerrou há pouco tempo, então ele estaria com os direitos políticos em pleno exercício, poderia então ser candidato. Se contar a partir do trânsito em julgado do ano passado, aí ele não poderia ser candidato porque estaria com os direitos políticos suspensos. A defesa do Garotinho, e aí é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, ela parte da premissa de que houve o trânsito em julgado lá em 2018, que esses recursos que a defesa do Garotinho apresentou depois, eles teriam sido intempestivos, e aí por uma questão processual, que não cabe a gente aprofundar tanto aqui, porque o leitor não vai conseguir entender, se eles estão intempestivos, na prática é como se o recurso não existisse, então começou a contar os 8 anos lá de trás, e não de agora, da análise desses recursos, e que em razão disso, então, ele não estaria mais com os direitos políticos suspensos. O juiz que está analisando o processo, agora da Vara de Fazenda Pública, determinou a execução do julgado agora e encaminhou essa notícia aos órgãos competentes de que ele estaria com os direitos políticos suspensos a partir de agora. Um ponto que eu não vejo muitas pessoas falando a respeito disso, Luiz, eu até parei para me aprofundar um pouco sobre isso depois que você fez o convite para que eu estivesse aqui e depois que o Jornal o Globo também me procurou para dar o meu posicionamento, é que essa questão do trânsito em julgado, muito embora seja pertinente, importantíssima, talvez ela seja secundária. Para mim, o ponto central seria o seguinte: mesmo que se aceite esse marco de trânsito em julgado do processo do Garotinho lá em 2018, a gente precisa avaliar se essa pena, essa penalidade de suspensão de direitos políticos, se ela efetivamente foi cumprida em algum momento. E me parece que não foi cumprida. Porque uma coisa é a sanção se tornar exigível. Então, você ter ali em 2018 uma decisão judicial dizendo, olha, direitos políticos suspensos por 8 anos. Outra coisa bem diferente é o cumprimento dessa sanção de suspensão dos direitos políticos. E me parece que suspensão de direitos políticos não pode se cumprir só no papel, como a defesa do governador, do ex-governador Antônio Garotinho está pontuando. Ela precisa ser cumprida no mundo dos fatos. Ela precisa ser anotada no cadastro eleitoral, em decorrência dessa anotação, a suspensão de filiação partidária vai acontecer e a interdição de qualquer faculdade eleitoral, qualquer faculdade partidária,
vai também acontecer. Você conhece muito bem a parte histórica e etc., vai se lembrar que durante todo esse período de 2018 a 2026, o Garotinho permaneceu filiado a partidos políticos, né, trocou algumas vezes, inclusive, participou da vida partidária e foi candidato, né, durante esse período. Em 2018, ele tentou ser candidato, em 2024, ele tentou ser candidato. Nas duas oportunidades, a Justiça Eleitoral indeferiu o registro de candidatura dele. E não indeferiu o registro de candidatura dele ao argumento de que ele estaria com os direitos políticos suspensos. Indeferiu o registro falando, olha, ele está inelegível, com base na lei de inelegibilidade, que muitos chamam de lei da ficha limpa, por conta dessa mesma condenação por improbidade administrativa, que ainda não havia, em tese, transitado em julgado, por isso que ele ainda não estava com os direitos políticos suspensos, mas já incidia a lei da ficha limpa, porque a lei dizia, naquele momento, e mudou, apesar de mudar a redação, mantém até hoje essa questão, que a condenação em segunda instância, por ato de improbidade administrativa, já deixa o sujeito inelegível. Então, se ele tivesse efetivamente com os direitos políticos suspensos em 18 e em 24, ele sequer estaria filiado a um partido político, porque haveria a suspensão imediata das filiações, consequentemente não poderia ter sido escolhido em convenção partidária, não poderia ter apresentado o registro, e a Justiça Eleitoral não poderia ter indeferido os registros dele. Em 2018, se não me engano, foi governador, 2024 foi a vereador do Rio de Janeiro. Ele não poderia sequer ter apresentado os registros, porque ele não teria filiação partidária. Outro ponto que é importante também nessa análise toda, durante esse período de 18 a 24, essa condenação por improbidade, ela teve seus efeitos suspensos também. Salvo engano, no primeiro momento pelo STJ, lá numa decisão do ministro Salomão, e aí ele tentou ser candidato até, acho, em 24 por conta disso, e depois teve uma suspensão também dos efeitos dessa condenação, salvo engano, pelo ministro Zanin. Ou seja, se a condenação está suspensa, os efeitos dela não estão acontecendo. Esse prazo também não está contando. Então, é uma outra situação que também precisa ser analisada. Então, acho que a gente tem aqui dois cenários. O primeiro é definir: o trânsito em julgado foi lá em 2018 mesmo, ou foi em 2025, depois de analisados esses recursos, né? Ainda que ele eventualmente tenha perdido o prazo de alguns por intempestividade, como a própria defesa dele vem reconhecendo que aconteceu, e o ministro Toffoli reconheceu agora recentemente, em decisão. E passada essa discussão, a pena, né, a penalidade de suspensão de direitos políticos foi cumprida ou não foi? Me parece que, sobretudo nessa segunda análise, a defesa dele não teria razão. No primeiro aspecto, eu acho até que tem um pouco de fundamento o que a defesa coloca, mas a gente teria que fazer uma análise mais aprofundada do processo. Eu confesso que eu não conheço o processo em todos os seus aspectos a fundo, todos os recursos que foram interpostos ou não, porque ainda que, eventualmente, um desses recursos, que me parece que foi o último, tenha sido intempestivo, tiveram outros anteriormente, né? E esses outros também impediriam o trânsito em julgado. Enfim, é um cenário bastante complexo, não é simples afirmar simplesmente está elegível, está inelegível, está com direitos políticos suspensos ou não. Mas de toda essa análise que eu fiz aqui, eu tendo a acreditar que ele, de fato, estaria com os direitos políticos suspensos agora. Né? Que o início dessa penalidade de suspensão de direitos políticos iniciaria agora, até com essa expedição de ofício que foi feita pelo juiz da Vara de Fazenda Pública
para que isso seja anotado nos registros cabíveis. Mas, enfim, é uma situação que vai demandar análise da própria Justiça Estadual, em vários aspectos, da Justiça Eleitoral, que, como eu disse aí ao Globo, e você fez aí essa leitura, é quem vai dizer, ao final de toda a situação, se ele está elegível ou não, dentro do processo de registro de candidatura. Então, essa questão ela pode se arrastar durante algum tempo e ele pode chegar nas urnas ali com o registro ainda sobre análise e a gente ter aquela situação de não saber ali no dia da eleição se os votos dele contaram ou não contaram. Né? Ficar ali sobre aquela situação sub júdice, e isso pode ter influência no resultado final da eleição. Porque se ele mantém a candidatura dele, vai até o final, banca a candidatura, se o partido, inclusive, banca essa candidatura até o final, isso pode ajudar ou atrapalhar o próprio Eduardo Paes, por exemplo, que hoje é o favorito. Porque se os votos dele não são... Se ele continua na disputa e os votos dele depois não vão ser computados como votos válidos por conta do indeferimento do registro, você diminui consideravelmente o número de votos válidos e a chance do Eduardo ganhar no primeiro turno aumenta consideravelmente. E esses votos do Garotinho poderiam migrar, por exemplo, para o Douglas Ruas ou para algum outro candidato. Mas, por outro lado, a manutenção dele pode tornar o resultado da eleição ainda mais incerto. Porque definir se o Eduardo ganhou ou não no primeiro turno vai depender do TSE, por exemplo, decidir se esses votos do Garotinho vão valer ou não, se o registro dele vai ser definido ou não. Enfim. E aí o cenário político do Rio de Janeiro, que já é conturbado naturalmente, pode ficar mais conturbado, porque a gente tem que ficar esperando até o final do ano para saber se o candidato A ou o candidato B levaram ou não levaram a eleição. Enfim, é algo bem... É algo assim, com várias camadas, como eu falei no começo, algo bem complexo e que a justiça, tanto a justiça estadual, e aí quando eu falo justiça estadual, depois isso pode chegar ao STJ, ao STF em grau de recurso, quanto a justiça eleitoral, né, vão ter que se debruçar para decidir. Zé, essa frase, eu repeti isso ontem aqui, né? Tem várias camadas, sempre me lembra a fala do Shrek para o burro falante no Shrek 1, que é um grande abriu franquia. O Shrek fala para o burro falante que ele é como uma cebola. Como assim? Eu tenho várias camadas. Analogia com o Shrek, à parte, primeiro, de maneira objetiva, se você tivesse, assim, dizer sim ou não, se você acha que ele vai ser candidato, se vai ser validada a candidatura dele, você diria sim ou não, você diria o quê? Ponto 1. Esse é o ponto jurídico que eu peço para você resumir, né? Para você resumir essas camadas. O segundo ponto é político, né? O juiz que você citou, da 4ª Vara Fazenda Pública do Rio, Ricardo Ciffer, até ontem tinha como presidente do TJ o Ricardo Couto, que é governador do estado do Rio hoje. Né? É público que as decisões que mantiveram Ricardo Couto governador se deram, primeiro, pelo ministro Flávio Dino e depois pelo ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal. Não é novidade nenhuma que Flávio Dino, ex-ministro da Justiça de Lula, né? E era até ser indicado pelo Lula Supremo, e Zanin, advogado pessoal de Lula na Lava Jato, né? Até ser indicado pelo Lula Supremo, né? Uma eleição que ele tratou no primeiro bloco presidencial, que tende, nos pesquisas, a ser uma eleição apertada, né? Um estado do Rio, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, pode ser fundamental na decisão. Né? Pode ser fundamental. O estado do Rio, ele é o berço, embora Bolsonaro seja paulista, do Vale da Ribeira, ele fez a vida política dele toda, e Flávio, e Carlos, agora está migrando para Santa Catarina, Eduardo foi para São Paulo, mas o bolsonarismo nasce no Rio de Janeiro. E, assim, se pegar todas as pesquisas
E todas as urnas, de todas as eleições de 2018 em diante, o bolsonarismo ele é dominante entre os fluminenses. E te digo que esse praiado, porque eu fiz pesquisa, como você acompanhou, de vários municípios, não só de Campos, não de experiência municipal. Quando os institutos botavam que era pesquisa para a prefeitura nacional, era tudo vareio. Era vareio. Norte, Noroeste e Região dos Lagos. Mesmo Macaé, que tem a presença forte da Petrobras, era amplamente superior os simpatizantes da Bolsonaro. Então, Eduardo Paes, se fosse por segundo turno, ele talvez tivesse mais receio de colocar Lula no seu palanque, por esse domínio bolsonarista entre os fluminenses. Né? Ser linkado, então, a Lula pode tirar voto em vez de dar. Para governador do estado do Rio de Janeiro. Né? Da Bahia seria diferente, mas nós falando do Rio de Janeiro. Né? Se ele ganha em primeiro turno, ele está ali para fazer o que ele quiser, não depende mais de voto, para botar o que ele quiser no palanque, abraçar quem ele quiser, né? Num segundo turno presidencial. Quer dizer, velho ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? Não tem muita coisa estranha, né, nisso, não. E, assim, independente de se gostar ou não gostar de Garotinho, desse jeito polemista que ele cria, polêmica, a frase que Nogueira falou do Mick Jagger, eu falo pro próprio Vladimir e ri e concorda. Vai morrer 80 anos quicando no palco, não vai mudar nunca. Né? É o jeito dele. Mas não parece haver muita interligação estranha entre judiciário e política eleitoral no Rio de Janeiro, e nessa interface entre Rio e eleição governador, eleição presidente? Vamos lá, Luiz. A primeira resposta aí da primeira pergunta de forma muito objetiva. Me parece, diante de todo o cenário do judiciário e etc., no que a gente vem analisando aí, até internamente, com outros colegas, advogados, que têm aí, né, abertura junto aos tribunais, a tendência para mim é que o registro de candidatura dele seja indeferido. Então, é o primeiro ponto dentro dessa análise jurídica. Segunda pergunta, né, diante dessa análise toda aí que você fez, da parte fática, inclusive. Concordo com você que, dentro do contexto nacional, é melhor que o Eduardo Paes ganhe a eleição no primeiro turno, para que ele tenha mais liberdade de subir no palanque do presidente Lula, já como governador eleito, num eventual segundo turno para presidente da República. E concordo, de certo modo, com a sua análise também no que diz respeito ao Poder Judiciário. Toda essa questão envolvendo aí o Supremo, no que diz respeito à manutenção do desembargador Ricardo Couto como governador em exercício, aí não entro nem no mérito se ele está fazendo um bom governo, um mau governo, se para o Rio de Janeiro, do ponto de vista ali político, está sendo melhor a presença dele ou não, enfim, isso aí não estou fazendo essa análise. De fato, do ponto de vista jurídico, a manutenção dele como governador por essa decisão incabível aí do Supremo é algo bastante questionável, né? Parece, no meu ponto de vista, já adiantei no primeiro bloco, para mim, equivocada. E a partir do momento que isso acontece, abre-se brecha para essas interpretações, como você bem colocou aí, de que podem estar acontecendo eventuais interferências indesejáveis no processo eleitoral. Não estou afirmando que elas estejam acontecendo, né? Jamais poderia afirmar aqui que o juiz decidiu sobre o início da execução
da penalidade, da suspensão dos direitos políticos nesse momento e dessa forma, por influência do desembargador Ricardo Couto, mas a partir do momento que se abre brecha para que esse tipo de interpretação possa acontecer, você colocou muito bem, né? Não basta ser, tem que parecer ser. E aí, num cenário altamente polarizado, questionado, justamente com um personagem político como o Garotinho, que é altamente polêmico, isso acaba, de certa forma, maculando aí o processo eleitoral, e a decisão estando certa ou não, vai abrir margem para ele fazer o que ele faz até muito bem, sempre fez muito bem, que é se colocar muitas vezes como alguém perseguido pelo status quo, como alguém que enfrenta o status quo e, por conta disso, sofre as represálias desse cenário, que é um cenário em que ele se coloca muito bem, né? Que ele sempre soube surfar muito bem. Realmente não é o melhor cenário, não é o melhor momento para que isso seja decidido. Mas a gente não pode também deixar de levar em consideração que essa última decisão, por exemplo, do Toffoli, no caso dele, tem muito a ver até com o movimento jurídico dele, né, do próprio Garotinho, que tentou ali uma última solução no Supremo. Olha, eu vou tentar aqui uma decisão do Toffoli suspendendo aqui a condenação, ou dizendo que já houve a prescrição, alguma coisa do tipo, porque aí eu mato essa discussão de uma vez. Perfeito. Só que, ao manobrar nesse sentido, ou tentar, né, esse caminho, ele acabou abrindo brecha também para toda essa questão, né? Estava ali no ventilador paradinho, ele mexeu o ventilador, espalhou. Estava tão bonitinho em 2018, para que ele jogou para 2025, né? Não é? Entendeu? Estava paradinho ali no ventilador, o negócio. O saquinho estava ali parado. Ele ligou, apertou o botão do ventilador, espalhou. Zé, eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta, mas só uma... A gente sabe que o meio jurídico é um dos meios que mais tem fofoca, né? Se fala de tudo. Né? A gente sabe disso. Juiz, promotor, corredor de fórum, Aruz Barbosa, meu pai falava que era uma caixa de ressonância desde sempre. Você já deve ter ouvido falar, por óbvio, né? Que fruto dessa ligação, dessa possível ligação, ou da boa relação podemos afirmar, porque os dois aparecem de maneira muito prazenteira um com o outro, um diante do outro, que são Ricardo Couto e Lula. Né? Um elogia o outro, tá posto, tem vídeos, né, e tal. Você já ouviu, por óbvio, nos corredores, aí no meio jurídico, no Rio, em Campos, que ninguém estranharia se Lula fosse reeleito que Ricardo Couto fosse indicado para o STJ, talvez até para o STF. Você deve ter ouvido falar sobre isso, né? Como é que você, mesmo como fofoca de fórum, como é que você vê isso? Luiz, quem vive no meio jurídico, obviamente, já ouviu, enfim, esse tipo de informação que cada vez é ventilada com mais força, né? Com mais sustentação fática até. E aí, dentro desse cenário de eleição, é aquilo que você colocou bem, não basta ser, tem que parecer ser. Isso abre margem para questionamentos sobre a lisura e a condução do processo como um todo. Eu, particularmente, tenho uma muito boa impressão do desembargador Ricardo Couto, desde antes de ser alçado aí a essa missão de governar o Estado. É um desembargador, enfim, sério, mas a gente sabe como funcionam os bastidores, e não estranharia realmente que ele
fosse ao STJ e possivelmente até o STF, que é algo que ganha cada vez mais força aí, sobretudo se o Lula desistir de brigar com o Senado e tentar manter o Messias como opção, não é o melhor cenário. Assim, Luiz, a partir do momento que você tem um desembargador tendo que governar um Estado, não é o melhor cenário político para um Estado, né? Acho que a gente já está... E aí talvez o problema não seja o governador em exercício em si, né? Seja a classe política toda do Estado do Rio de Janeiro que deixou que a situação chegasse a esse ponto. E aí, a partir do momento que chega a esse ponto, os atores políticos em outros níveis se aproveitam disso, né? Então, o Estado do Rio hoje está refém de Brasília, enfim, refém do que o Supremo e o STF, o Supremo e o Palácio Planalto querem. Perfeito. Sua análise também agora por fim aí. Eu estava analisando aqui também, pensando, até cheguei a comentar num tempo atrás, e se Vladimir abrisse mão da sua pré-candidatura lá a deputado federal para apoiar o pai que queria ser federal e estava num atrito, os dois, né, direto. E é público, né? Essa parte não é nem bastidor. E eu estava pensando aqui ontem, rapaz, e aquele menino que foi governador, Wilson Witzel, que abriu mão da candidatura para apoiar Garotinho. Então também tem uma série de desdobramentos, como vocês disseram, camadas. Depois eu quero entender, Luiz, quem que é o Shrek na história aí, das camadas. Não estou nem fazendo analogia com o Shrek, não. Com as camadas, com as camadas. É uma fala do filme. Sim. Não, perfeito. E a minha pergunta para vocês na verdade são duas. Você coloca a lisura do processo em questionamento. Duas coisas. A chapa do Garotinho. Vamos supor que, de fato, não consiga o registro. Como é que fica? Ele consegue substituir o nome dele, colocar vice, consegue trazer, sei lá, um outro nome para substituí-lo, isso dentro do processo eleitoral, do processo da lei eleitoral. E uma outra questão, também me lembrando aqui do início dos anos 2000, quem puxava tudo pro tapetão aqui em Campos era Garotinho, gostava muito. Tanto que surgiu aquela frase, né, Aloysio? Chegou o pudim, saiu o pudim. Não foi? Ele foi machado da Folha, teve diferente também, que na política de campo só falta boi voar. Só falta boi, vocês se lembram bem disso, e isso aí era uma provocação grande de Garotinho. Aí a outra pergunta, então, qual e aí já agravando num estado mais puramente elevado, e se de fato realmente há possibilidade de acontecer porque está se falando de Rio, estado do Rio, a coisa é diferente. Uma anulação posteriormente dessa eleição. Vamos lá, primeira pergunta. É possível trocar, assim, é possível fazer a troca de candidatura, seja agora até o dia 15, a gente começar a campanha, seja depois ainda também, até 20 dias antes da eleição é possível fazer essa substituição. Salvo engano, em alguma das matérias que eu li, agora não lembro se é do Globo ou do UOL, se ventila isso, até com o outro nome que estava cotado pelos republicanos, que era o ex-prefeito lá de Miguel Pereira, André Português, como uma alternativa de substituição ao nome do Garotinho. Então, é possível essa troca. Agora, sobre a possibilidade de anulação de eleição, Cláudio, acho que independente do cenário não existe essa possibilidade. Porque em um dos cenários ele vai sair, deixar de ser candidato, e o partido pode colocar ou não outro nome no seu lugar, e aí a eleição continua normalmente. E no cenário dele permanecer e enfrentar aí todas as instâncias do judiciário até ter uma decisão definitiva, e isso pode chegar até o dia da eleição,
Caso se mantenha, se reconheça ali a suspensão dos direitos políticos, então a impossibilidade dele concorrer, os eventuais votos que ele tiver não vão ser computados, vão ser de votos não válidos, e se faz ali o cômputo do resultado da eleição com base só nos votos válidos. Se me permite... Então, esse cenário de anular a eleição por conta disso não existe. Não, se me permite só acrescentar, e toda essa outra questão também do desembargador governador, isso não pode gerar uma pegada para isso? Não acredito, enfim, porque o processo eleitoral, Cláudio, é uma coisa, né? O fato dele estar governador é outra, né? Então, não se macula o processo eleitoral em si pelo fato dele de supostamente estar lá de maneira indevida exercendo o cargo. O que pode acontecer, daqui a pouco o Supremo julgar lá todos aqueles recursos, todas as ações pendentes sobre essa linha sucessória do Estado do Rio de Janeiro e chegar à conclusão de que quem deveria assumir o mandato era o presidente da LERJ, não o presidente do TJ. Mas aí todo esse período que ele permaneceu no cargo seria considerado regular. São 8h48, estamos caminhando aí para o final do programa, né? Essa parte jurídica, quer dizer, a gente... Nós estamos na transição de um tempo para o outro, né? Estamos ficando velhos, né? Zé é uma geração anterior à minha de Nogueira, mas ele também chegou a pegar o tempo que você conhecia de cor o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira e não sabia nome de nenhum ministro do Supremo, né? Dos 11 também. Isso mudou radicalmente, né? Há uma crise entre poderes. Você tem um legislativo que executa através do orçamento secreto e você tem um judiciário que legisla no lugar do legislativo. Que interfere com eleições também, como o caso do Garotinho, do executivo, né? E muitas vezes decisões, como está falando aqui, a decisão de Toffoli de 2025, ele tem 13 meses, por que agora, né? Ao mesmo tempo com uma morosidade, um aparente parnasianismo do sistema jurídico, isso é mais atenta à forma do que o conteúdo, né? Até quando a gente vai com, na sua opinião, de jurista e de cidadão, José? Até onde a gente vai com isso? Até onde a gente pode chegar? Aloysio, o fato assim, que o Supremo hoje exerce um protagonismo, na minha visão, completamente exagerado, indevido, indesejável, isso é fato. Agora, os motivos pelos quais esse protagonismo aconteceu talvez seja muito por culpa da própria classe política, em razão dos excessivas crises, excessivos escândalos, que foram abrindo brecha para que o Supremo se consolidasse como um ator muito forte. Enfim, você colocou muito bem, até ali o início dos anos 2000, pelo menos, ninguém sabia quem eram os ministros supremos. Você tinha um ou outro nome ali de destaque, que talvez comandasse internamente ali a política do próprio Supremo, como foi, por exemplo, o ministro Moreira Alves, ali, final década de 80 e década de 90. Depois esse papel, aos poucos, foi sendo assumido pelo Gilmar Mendes e agora vem sendo assumido pelo Alexandre de Moraes. Mas você não conhecia, pelo menos até ali o começo do mensalão, a maioria da população não sabia quem eram os ministros do Supremo, eles não tinham esse destaque todo, o Supremo tinha, de certa forma, uma atuação mais contida, fazia intervenções pontuais em algumas temáticas, mas evitava ali avançar muito na pauta legislativa, e desde a mudança também
de composição das composições feitas pelo próprio Lula. Acho que ele precisa reconhecer também que, a partir das composições que ele fez, talvez menos políticas naquele primeiro momento, indicando nomes de até mais expressão dentro do contexto judiciário como um todo, isso foi abrindo brecha para que o Supremo fosse alçando esse protagonismo. Existem uns estudos bastante interessantes também, Luiz, e o primeiro deles talvez tenha sido do professor Felipe Melo Fonte, que é da FGV, que fala que, a partir do momento que as sessões do Supremo passaram a ser televisionadas, que isso mudou também toda a forma de decidir do Supremo, que muitas decisões passaram a ser feitas muito mais com base no clamor público do que efetivamente no que o direito coloca, porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo, e aí talvez muitos ministros tenham também ali, né, em arroubos ali de estrelismo e tal, começado a enxergar isso de forma positiva. Eu acho isso péssimo para o processo democrático brasileiro, porque abre uma série de possibilidades de questionamentos que o Bolsonaro, pelo menos ali desde 2018, faz muito sobre a atuação do Poder Judiciário, e a partir do momento que o Poder Judiciário fica desacreditado, passa a ser questionado de uma forma muito mais incisiva, muito mais dura. Posso fazer um último adendo, Zé, por favor? Lógico. Perdeu a deixa. O petista que pensa que a contenção do Supremo é uma pauta só da extrema-direita está defasado. É uma pauta que hoje chega à centro-esquerda. É uma demanda que hoje se enxerga necessária pela extrema-direita, pela direita democrática, pelo centro-direita e pela centro-esquerda também. E até por algumas pessoas de esquerda. Uhum. Ainda mais esquerda que o PT. Não é mais uma pauta do bolsonarismo. Não, definitivamente não é. Mas a partir do momento que essas críticas aumentam, que esse questionamento à atuação acontece, a partir do momento que ministros vão perdendo a credibilidade, talvez nem tanto pelas decisões em si, muitas vezes sim, né, mas pelo fato de estarem excessivamente expostos, você começa a abrir margem para um candidato a presidente da República, por exemplo, ir a uma sabatina do Globo News e falar explicitamente que não vai cumprir decisões do Supremo, que não vai cumprir decisões monocráticas do Supremo, como foi o Renan Santos aí nos últimos dias, que não vai cumprir decisões monocráticas do Supremo, e se abre brecha também para que a pauta impeachment de ministros do Supremo se torne cada vez mais forte. Há 10 anos atrás, vou dizer até menos, talvez há 5 anos atrás, ninguém imaginasse que o Senado fosse rejeitar um nome indicado por um presidente da República para ministro do Supremo. A gente viu isso aí depois de mais de 100 anos acontecer. O último foi Barata Ribeiro com Floriano Peixoto. Havia sido, né? Então, assim, há 5 anos atrás, ninguém imaginaria, seja no contexto político ou jurídico, que um nome indicado por presidente da República seria rejeitado. Então, não é demais acreditar que na próxima legislatura, a depender das eleições para o Senado, que a gente tenha impeachment de ministro do Supremo. Não me surpreenderia. Porque a relação está muito estressada, esgarçada, essa linha, essa corda já está muito esticada e qualquer coisa pode fazer ela ser rompida. E a gente não está caminhando, Aloysio, para um cenário positivo. Acho que a gente não tende a melhorar. E a depender do resultado dessa eleição, isso pode até piorar. E aí, a partir do momento que a gente tenha um estresse institucional maior, que o Congresso, que já está meio que tomando o orçamento para si, resolva também que não vá mais cumprir decisões do Supremo,
e a depender de quem tiver também na presidência da República, a gente vai chegar num cenário de desgaste institucional talvez irreversível. Deixa eu dar um exemplo. Voltei de lá agora há pouco, e assim, não é Japão, não é Alemanha, não é Grã-Bretanha, né, não é Coreia do Sul, estou falando do Chile, nosso vizinho aqui. Né? Passou por ditadura militar como a nossa, até mais sangrenta que a nossa, passou por democratização, passou por alternância entre esquerda e direita, passou por uma nova Constituição, processos muito parecidos, vizinhos. O Chile afastou recentemente 3 ministros da sua Suprema Corte por conduta indevida. Uma delas chegou a ser presa por corrupção. Estou dando um exemplo do país vizinho. Falando da Europa, da Ásia. Né? Você acompanhou esses casos do Chile? Você acha que eles deveriam servir de alerta aos arroubos do Supremo? Aloysio, com certeza deveriam servir de alerta. A gente experimentou aí nos últimos meses todo esse desgaste do Alexandre de Moraes, do Toffoli, com essas questões relacionadas ao Banco Master, ao Vorcaro e etc. Não estranharia também, foi uma boa lembrança sua, mas não estranharia também que isso possa acontecer. Mas como há um protecionismo muito grande ali, um corporativismo muito grande, e como, no fim das contas, quem teria que determinar essa prisão seriam os outros membros do Supremo Tribunal Federal, isso se torna mais difícil dentro dessa atual composição, salvo algo muito escandaloso. Esse dia eu estava conversando com um grupo de amigos, agora não me recordo quem, mas que falou algo interessante. Assim, aconteceu agora com o ministro Buzzi, do STJ, o processo foi instaurado agora para ensejar o afastamento dele definitivo do STJ por conta lá dos escândalos de abuso sexual e etc. E aí uma pessoa apontou, hoje no Brasil, um político ou um membro do judiciário é mais passível dele ser afastado ou preso por conta de um escândalo sexual do que por conta de um escândalo de corrupção. Então, a sociedade está muito mais madura para reconhecer e exigir uma punição a um escândalo sexual do que a um escândalo de corrupção. Isso talvez demonstre porque que não aconteceu nada com relação a membros aí do Judiciário nesses últimos tempos, né, sobretudo do Supremo. Mas assim, o cenário, eu não vejo, Luiz, aí no curto prazo melhora nesse cenário. Eu acho que essa crise institucional tende a se agravar e não a melhorar. E ainda tem ameaça externa, né, com essa declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos que doutrina Monroe, né, estão ressuscitando, né, a América para os americanos, mas os americanos nascidos nos Estados Unidos. E traz outro ingrediente, né, de tensão, né, quase que uma ameaça, né. Enfim, você tem ingredientes internos e externos. Tem. Como você bem colocou, né? Na verdade, como o Schreck bem colocou, são muitas camadas nessa análise, até no cenário mundial. Né? Você viu a manifestação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não viu, em relação ao Brasil? Vi. Deputado republicano, de baixo clero, fazendo montagem de Lula preso como Maduro. Está sugerindo o quê? Né? Enfim, tempos difíceis. Tempo difícil. Antes de melhorar, vai piorar muito, então, né, Zé? Pois é, né? Antes de melhorar, vai piorar muito. Falar nisso, teve um juiz ontem que vazou aí um vídeo dele, ele espinafrou lá o pessoal lá da...
Vai ser afastado também. Tava tomando uma coisinha, fumando um cigarro e acendendo com maçarico, o bicho é bruto. Milton Livre. Virou a garrafa de vinho, acendeu o cigarro no meio da audiência. Igual. E depois chamou Alexandre de Moraes de corrupto e citou também, se não me engano, 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas como corruptos também. Nominou. Atacou todo mundo. E só para dar aqui essa realidade chilena, a ex-ministra do Supremo do Chile, a Ângela Vivanco, ela foi afastada primeiro devido a escândalo de corrupção e ligações impróprias, né? Revelado no caso áudios. Qualquer coincidência com o Worcaro talvez não seja mera semelhança. Ela foi presa em janeiro de 2026 e, após cumprir 133 dias, ela alterou a medida cautelar para prisão domiciliar. Quer dizer, lá o caminho foi um pouco inverso ao que ocorre aqui no Brasil. E os outros ministros afastados, por conduta imprópria, mas não presos, foram Sérgio Munhoz e Diego Simpertig. São os 3 juízes afastados, ministro do Supremo do Chile afastados, uma delas presa. Luiz, eu estava lembrando aqui, enfim, lá, acho que foi 2010, a primeira eleição do Tiririca, que o bordão dele era vote Tiririca, pior que tá, não fica, né? E não é que ficou, rapaz, bem pior. Boa lembra. Segundo você, teve piorar de melhorar, né? Meu pai, são 9h03 e nós que não estamos preparados para piorar mais ainda, né? Aí é que é difícil. Ô, meu caro José Paes Neto... A gente fala de maneira institucional, para deixar claro ao ouvinte. Sim. Né? Então, vai ficar pior com elegendo um, elegendo o outro, mas em termos institucionais, né? Independente de quem vença e quem perca. Ou seja... Exatamente. A independência dos poderes, que é sempre, né, um desejo de todos, pelo menos da maioria, pode ficar comprometida, né? Enfim, como você disse, tempos difíceis e, como o Zé disse, para complicar mais ainda, tende a piorar. Mas uma coisa a gente tem nesse processo todo de polarização, um ingrediente diferente. A Luiz lembrou de tempos atrás aí que já existia a polarização, mas tem um ingrediente agora muito, muito maior e que o José Paes Neto também trouxe um dos motivos de tudo isso com relação ao Supremo, que é a exposição, né? No caso, a televisão, mídias sociais, e aí entra o ingrediente que eu estou falando, que é o ódio, né? Dá uma polarização de ódio mesmo, e não é só no Brasil, isso é pelo mundo afora. Meu caro José Paes Neto, obrigado pela entrevista, mais uma vez, obrigado. É um privilégio poder contar com, né, essa consulta digital eletrônica aqui no Folha no Ar. Tem várias mensagens aqui agradecendo o esclarecimento técnico que você traz, e para a gente, como formador de opinião, como comentarista, como apresentador, serve muito de base, né, que aí a gente vai em cima exatamente dessa base que você nos deu, técnica e jurídica aqui hoje. Muito obrigado, bom dia para você e até a próxima. Cláudio, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite seu, do Aloysio. É sempre um prazer estar aqui com os ouvintes da Folha FM. Está aí apenas no início do processo eleitoral, muitos fatos vão acontecer, muitas polêmicas vão surgir, e eu estou sempre à disposição para, na medida do possível, fazer esses esclarecimentos jurídicos. Legal. Deixa eu trazer o Aloysio aqui para fechar com você também e fechar a edição de hoje do Folha no Ar. Aloysio, obrigado por hoje também, valeu, né? Estaremos de volta amanhã às 7 horas.
Agradecer a você, Beto, agradecer, sobretudo, o ouvinte telespectador e a Zé Paz pela entrevista, né? Sempre disponível, dentro das suas possibilidades, por óbvio, né? Tem seus afazeres, mas a esclarecer, né? Esse novo fato aí, porque a decisão do pedindo a inelegibilidade de Garotinho, ela se deu na noite de hoje é quarta-feira, né? Foi na noite de segunda e foi anunciado na madrugada de terça, né? Então é um fato novo. Como a gente disse aqui, por performar em 2 dígitos, né, em terceiro ou em segundo, Garotinho se candidato ou não pode definir se a eleição ao governador do Rio vai ter segundo turno ou não. E essa eleição em primeiro turno e em segundo turno pode também definir a eleição ao presidente da República. Então, voltando à frase do Schreck, são várias camadas. E eu acho que Zé ajudou bastante como jurista, mas falando para o ouvinte e telespectador leigo, de maneira didática, a complexidade, mas também não se furtando a dar o seu parecer. Segundo o entendimento dele, Garotinho deve ser considerado inelegível, e tem outros juristas que se manifestaram no mesmo sentido, né? Enfim, esperar para ver. Seria bom que a discussão fosse apenas jurídica, né? Que a política não a permeasse. Seria bom que fosse assim. Torçamos para que seja. E amanhã, vamos entrevistar aqui o empresário industrial do açúcar e do álcool, Geraldo Benedicto Raia Coutinho, presidente do sindicato da indústria sucroenergética do estado do Rio de Janeiro, e também tem uma experiência política vasta, foi durante muito tempo militante, foi presidente também do PSDB, no tempo em que o PSDB rivalizava com o PT, a bipolaridade era mais amena. Vamos falar um pouco sobre economia, vamos falar bastante sobre política também aqui, né, com base nas pesquisas, e vamos ver, segundo a análise de Geraldo, de Gel, como é que ele está projetando isso, né? Mas, Zé, você então acha que sem Garotinho Paz primeiro turno, né? Acredito que sim. Acredito que sem Garotinho a chance do Paz primeiro turno ela sobe consideravelmente. Perfeito. Obrigado. Vamos lá, Zé. Obrigado também. Forte abraço, amigo. Sucesso para você. E a gente se vê em breve aí, se Deus quiser. Forte abraço. Gente, abraço, tchau. Valeu. Luiz, obrigado também. Até amanhã. Hoje tem Jornal Folha da Manhã já nas bancas e nas casas dos assinantes, o impresso, trazendo exatamente esse assunto para quem quiser acompanhar. TJRJ pode tirar Garotinho do pleito a governador em outubro, é a manchete principal. E a gente fecha por aqui agradecendo a você, sua audiência e paciência. De volta amanhã às 7 horas da manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. 9h10 em Campos. Continue ligado, continue na Folha FM. Oficina em Segurança do Trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue